Fala galera, esse é mais um vídeo sobre a República Velha e a ideia é focar os movimentos sociais que eclodiram durante esse período, principalmente na fase oligárquica. E aí, em vez de fazer um vídeo passando uma por uma das principais revoltas que estouraram nesse momento, que foram milhares, seja na cidade ou no campo, eu acho mais interessante, a título de ajudá-los a entender por que essas revoltas aconteceram. Esse vídeo vai tratar do contexto histórico, o que vai levar um bando de pessoas, desde civis a militares, desde pessoas da classe média até as pessoas mais pobres do país, do norte ao sul, a se revoltarem diante desse regime republicano que constitucionalmente e teoricamente preza por liberdades individuais. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o Brasil é um país eclético e diverso, mas ao mesmo tempo a gente não pode fechar os olhos para as desigualdades sociais que são predominantes no Brasil. Diante disso, a gente tem que levar em consideração uma série de mudanças geopolíticas que ocorreram ao longo da história do país. Durante o período que o Brasil era colônia portuguesa, a gente tinha uma concentração inicial do poder político e econômico na região Nordeste, porque o Nordeste se encontrava a capitania de Pernambuco, que se tornou carro-chefe da produção de açúcar do país. Logo depois, ainda dentro do contexto colonial, a gente vai ter uma mudança de eixo quando se acha ouro, principalmente na região sudeste. O eixo econômico não é mais Nordeste, com foco em Pernambuco. É o que? O foco vai ser em São Paulo, em Minas Gerais, principalmente, e o eixo político vai mudar para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro detinha os portos principais para o escoamento das produções e ia direto para a coroa portuguesa. Então, aqui estão as grandes mudanças dentro do contexto do Brasil colonial. Quando a família real portuguesa vem para o Brasil, no final da colônia, ela vai se estabelecer no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já é capital e nada mais óbvio para a família real ocupar a região. Então, isso significa que desde esse período, que a gente chama de período joanino, província do Rio de Janeiro, mas principalmente a região do Sudeste, ela vai ser o foco do desenvolvimento industrial e modernização do país. E aí o que acontece? As demais regiões, Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Sul, ficam negligenciadas. Quando a gente vai ver as reformas que vão ser trazidas por Dom João VI, vai focar apenas na região do Rio de Janeiro, praticamente para atender os interesses da corte portuguesa que estava no Brasil nesse momento. Quando a gente vai ter o fim da colônia e a ascensão do império, esse tipo de eixo não muda, né? O Brasil é praticamente um país agrícola que depende da sua produção. E aí o que acontece? Não é mais a produção do açúcar que mantém a economia. O foco mesmo da produção era a mineração, que vai se fortalecer, mas também a produção do café, que esse vai ser o eixo econômico mais forte do Brasil Império e vai se manter no Brasil República Velha. Então, em todo o período da República Velha, a gente vai ter o predomínio da produção do café, principalmente em Minas e em São Paulo, porque foram as regiões que mais tinham produtores voltados para esse fim. A valorização dessa região em detrimento das outras regiões citadas, é uma realidade que não é uma realidade de agora. Vocês viram que a desigualdade regional ela é secular, e isso não muda do dia para a noite. Isso não muda com o fim do império e a ascensão de um regime republicano. Pelo contrário, não houve transformações na estrutura social dominante.
Quem era da classe dominante, que tinha privilégio, se manteve assim. Quem era base social e explorado se manteve assim. Então, é muito fácil, a partir do momento que você entende que, mesmo mudando o eixo político de império para a república, você consegue perceber a manutenção da luta entre as classes, entre aqueles que são elite, representantes da elite agrária, seja eles representantes da elite comercial liberal. Eles se mantêm como a esfera dominante. E, enquanto isso, boa parte da população está à mercê dessa minoria, seja na cidade, seja no campo, e vive em circunstâncias insalubres. Então, esse é o Brasil da República Velha. Um legado secular de desigualdades regionais, desigualdades de classe e desigualdade também racial. Com o fim da escravidão, não houve nenhum amparo estatal, nem assistência social para atender às demandas mínimas de vida digna para as populações negras que estavam encarceradas na condição de escravos e agora livres, sem dinheiro, sem posse, sem nada, como se sustentar nesse mundo novo, como viver diante dessa circunstância largado ao vento, literalmente. Eles vão se manter na base da sociedade e vão exercer os trabalhos que ninguém quer, porque dentro dessas manutenções de estruturas sociais dominantes ainda é presente o racismo. Isso significa que o racismo, assim como a desigualdade social, ela é estruturante da nossa sociedade e até hoje é presente. Como eu falei para vocês, a ideia é apresentar o contexto geral que vai levar à eclosão de vários movimentos no Brasil afora, desde o campo até a cidade. Aí eu destaquei aqui para vocês 5 influenciadores, sejam ideologias ou sejam movimentos, né, políticos sociais que vão influenciar os movimentos durante a primeira fase da República. O primeiro que eu destaco aqui são ações da esquerda, e aí eu destaco as duas ideologias fortes no Brasil, que é o anarquismo e o socialismo. Não é qualquer socialismo, lembre-se, socialismo revolucionário, devido à influência da Revolução Russa no Brasil e devido à criação do Partido Comunista Brasileiro em 1922. Essa é a razão pela qual esse tipo de socialismo é uma influência nesse momento. Só a título de recordar as ações da esquerda mais importantes, tanto dos anarquistas quanto dos socialistas, vão estar associados à organização do movimento dos operários. A gente vai ter operários muito influenciados pelo anarcossindicalismo, que é a influência direta do anarquismo, e a gente também vai ter muitos operários filiados ao Partido Comunista. Então vejam que a atuação da esquerda nesse momento são os grandes centros urbanos. Tranquilo? Outra ação que destaquei aqui foi a ação da direita, principalmente pelo viés nacionalista e positivista. Por quê? Porque o positivismo é a ideologia-chave para a construção da ideia de república no Brasil. Lembre-se disso. E essa tese se difundiu muito fortemente entre quem? Os militares e uma elite conservadora. Eles serão responsáveis pela organização de ações pela direita, calcado nessa ideia de nacionalismo. Essa elite conservadora civil, quanto os militares, fizeram parte do ato da proclamação da República e, igualmente, eles vão buscar formas de influenciar a questão social nesse período. O terceiro movimento, e esse movimento é muito forte no país, é o movimento do messianismo. O que é o messianismo? Lembre-se, Messias. E lembre-se, quem é o Messias? JC. E qual é a vertente do cristianismo mais forte no país? Catolicismo. Então, o messianismo, ele tem por base os preceitos do catolicismo, ou seja, da Igreja Católica, e tinha uma idealização
da ideia de justiça, de igualdade, à luz da Bíblia. Então, movimentos como esses vão surgir principalmente nas zonas rurais. Por quê? São as zonas mais negligenciadas pela esfera do Estado, são as zonas que estão mais isoladas pela penetração dessas ideologias de esquerda, ideologias de direita. Então, eles têm contato direto com o padre local, é a figura que representa o poder da igreja, e ao mesmo tempo, do outro lado, a figura do coronel, que representa para eles um poder ambíguo, ao mesmo tempo que dá assistência quando é necessário, também pode usar a violência física e moral para fins de benefícios próprios dos coronéis. Então, essa é a realidade do camponês. A única luz que ele encontra é através da Bíblia. E na Bíblia diz que todos são iguais perante JC. Todos foram feitos iguais, semelhante à figura de JC. Então, eles começam a perceber que não faz muito sentido, por exemplo, a dominação dos coronéis sobre eles, que não faz muita lógica cristã, um cristão como um coronel fazer o que faz com eles, subjugar, repreender, usar violência. E aí o que eles querem? Eles querem buscar um pedaço do céu na terra. E eles vão fazer isso através de comunidades rurais e vão construir ali um sentido de comunhão, tendo como base a ideia de igualdade e de justiça à luz da Bíblia. O quarto movimento, que vai influenciar várias questões sociais nesse período, é o tenentismo. O tenentismo, o nome já diz, é um movimento pensado, liderado por quem? Por militares, mas não é qualquer militar. Não é a elite militar, a gente está falando dos tenentes, que representa a base das Forças Armadas. Qual a ideia deles? Eles percebem que a elite militar, essa elite que fundou a República, essa elite que tinha como base o positivismo, eles percebem que são elites que foram compradas. Então, eles percebem a corrupção dentro da Força Armada. Então, o que eles vão fazer? Eles vão se rebelar contra esse alto índice de corrupção dentro da Força Armada, mas também na esfera do poder. Então, os tenentes eles vão se unir, reivindicando questões para eles, evidentemente, mas ao mesmo tempo eles estão reivindicando algo de interesse nacional, que é a defesa dos ideais liberais, que não é uma coisa de bicho de sete cabeças, até porque está na Constituição. Só que eles percebem que está lá na Constituição, mas a prática não acontece. O que acontece é corrupção, é sistema de fraude eleitoral, é sistema de atender interesses de coronéis, dominação do voto, não há liberdade. Então, eles vão fazer esse movimento em busca do fim da corrupção política. E, por último, é um movimento muito mais cultural do que social, que é o modernismo. Querendo ou não, o modernismo é uma vertente cultural que tem influência política muito forte, porque vai trazer inovações artísticas, mas, ao mesmo tempo, vai trazer uma crítica social. Eles vão criticar esse regime republicano que nada tem de novo. Então, o que é o modernismo? É aquele que traz o novo, é aquele que critica o velho. E a maior referência do modernismo ocorreu, é bom lembrar, em 1922, lá em São Paulo, que ficou conhecido como Semana da Arte Moderna. Essa foi a apresentação do movimento modernista na esfera do Brasil. Então, percebam que várias ideologias, vários movimentos estão em plena ebulição no país. E, ao mesmo tempo, lembre-se que slides anteriores eu falei das mudanças geopolíticas no país e uma coisa que é recorrente: o Brasil é uma grande fazenda. O que significa, né? Em termos econômicos, significa que o Brasil sempre foi um grande exportador de produtos.
né, desde o Brasil colônia, né, desde essa condição de colônia até a República Velha. Era um país predominantemente rural, ou seja, ele se sustentava, economicamente falando, através das suas produções agropecuárias. Isso não muda hoje, né? Se a gente for pensar, a base da economia do Brasil ainda é a agroexportação. A industrialização, ela vai começar aqui de forma tardia. A primeira pessoa que tentou industrializar o país foi lá no período do Segundo Reinado. Eu estou falando de Barão de Mauá. Ele e outros liberais, né, pensadores liberais, podemos dizer assim, estavam tentando modernizar o país. Por quê? Eles percebiam que o maior poder econômico estava na mão de uma elite agrária, que tinha todo o privilégio no parlamento, porque o país dependia deles, então os partidos que estavam no parlamento representavam essa elite. E tinha pouco investimento e interesse da parte do império de investir na industrialização. No final do século XIX, início do século XX, se desenvolveu muita ideia de que um país moderno é um país industrializado. Não é à toa, porque a gente está vivendo no contexto, final do século XIX, início do século XX, a segunda fase da Revolução Industrial. Então, os países europeus, principalmente, e não europeus, Estados Unidos e Japão, eles estão se destacando nessa fase. Então, eles estão vendendo para o mundo de que ser moderno é ser industrializado. Ser moderno, ingressar no novo século, é necessário você fazer mudanças estruturais. Deixar o campo significa deixar de ser plenamente rural e passar a focar nas cidades, porque é nas cidades que vamos ter a predominância de setores industrializados. Então, essa é a lógica. Para atender uma demanda da mudança do sistema capitalista, o Brasil tem que se modernizar. E vai começar onde? Onde é o poder político do país na época, que é o Rio de Janeiro. Aqui tem uma representação do que seria uma das avenidas principais do Rio de Janeiro. Percebam, a arquitetura ainda é uma arquitetura que lembra o período imperial. Percebam aqui no cantinho, aqui no altinho, a gente tem uma construção em reformas, e esse é um ambiente propício para fazer as alterações necessárias para o processo de modernização e urbanização, porque o país não quer se modernizar, não quer ser um país industrializado, ele tem que se urbanizar também. Então, todas as características que antes eram características do país, um país praticamente rural, onde o predomínio da sua população era no campo, vai ter que mudar para atender uma demanda de status de país moderno. É necessário se industrializar, é necessário que essa população venha ocupar as cidades. Só que qual o problema? A ocupação das cidades, ela é feita de forma desordenada. E aí o que a gente vai ter? Esses grandes centros não eram interessantes para o governo federal, já que a sede, né, o Distrito Federal era no Rio de Janeiro, figuras viverem em cortiços, um prédio, basicamente dessa altura, onde cada quarto tem uma família e só tem um banheiro. Então, o cortiço é isso. Então, uma das consequências do processo de urbanização e modernização, principalmente do Rio de Janeiro, é estetizar a arquitetura do local, mas ao mesmo tempo fazendo um processo de higienização social. Olha que doido. Né? Os grandes centros, não só o Rio de Janeiro, mas os grandes centros metropolitanos no país vão sofrer um processo de higienização. Dentro dessa lógica de higienização, principalmente dos grandes centros, a gente vai ver surgindo um movimento social sanitarista muito forte, porque o Brasil, mesmo sendo um país em pleno século XX, tinha doenças do século XIII. Por exemplo, aqui, ó, como eu citei para vocês, a peste bubônica. O que é a peste bubônica? A peste negra, que matou um terço da população europeia lá no final da Idade Média. Então, em pleno século XX, a gente tem
nos grandes centros urbanos no Brasil, incidência de doenças gravíssimas que matam boa parte da população, principalmente aquela população que não tem acesso a um saneamento básico e não tem acesso a uma vida digna para ter um mínimo de higiene pessoal. Essa camada social vai ser a mais atingida pelas doenças citadas aqui: tuberculose, tifo, malária, cólera, febre amarela, varíola e depois, lá em meados de 1918, durante a Primeira Guerra Mundial, e vai chegar ao território brasileiro a gripe espanhola, que foi uma grande pandemia que assolou o mundo inteiro e vai ser trazida por navios que estavam chegando no país com feridos. Lembre-se que o Brasil foi para a Primeira Guerra atuar principalmente no setor de auxílio médico, e muitos desses navios aportaram aqui, principalmente onde é o centro político administrativo do país, no Rio de Janeiro, e junto com eles trouxeram o vírus da gripe espanhola, e esse vírus matou mas muita gente nesse período. Então percebam que várias doenças acometiam a população brasileira, principalmente a população mais carente, porque não tinha acesso básico à saúde, por mais que seja um direito constitucional previsto na nossa Constituição, mesmo na época, não era a realidade, não tinha assistência suficiente para comportar tamanha incidência de doenças tão perigosas como essas que eu citei. E aí, o que o movimento sanitarista vai fazer? Ele vai fazer uso de atitudes de coerção autoritárias. Eles vão partir para o autoritarismo, expulsar essas pessoas, as mais suscetíveis a esse tipo de doença, para longe dos centros metropolitanos. Então, essa é a ideia. Eu preciso higienizar, eu preciso modernizar, e ao mesmo tempo eu preciso controlar a proliferação de doenças perigosíssimas no nosso território, de indústrias farmacêuticas para ter os remédios e as vacinas necessárias. Em vez de fazer que nem hoje tem a propaganda do Ministério da Saúde falando da importância da higienização da nossa casa para evitar focos de dengue, porque a dengue é uma doença endêmica, né, da região brasileira, por ser de tropa, etc, etc. Ou seja, o Ministério da Saúde educa realmente a população de como agir para evitar a dengue. Nesse momento, o movimento sanitarista eles não estão fazendo uso de ações educacionais para, por exemplo, banir a peste bubônica. O que é a peste bubônica, irmãos? É falta de saneamento básico. Ou seja, o Estado tem que intervir, tem que fazer saneamento básico. Cadê a rede de esgoto? Cadê não sei o quê? Não tem? Cadê o dinheiro para isso? Ah, mas é as pessoas que têm que se isolar. Não adianta a pessoa se isolar se ela não tem acesso mínimo a uma higiene pessoal básica, e se deve a acesso à água. Todos tinham acesso à água? Não. Cortiço significa que as pessoas só tinham um banheiro para ter acesso à água, pô. Então, percebam que a situação era caótica, a atitude do movimento sanitarista foi comprada pelo Estado, porque historicamente o Estado brasileiro, desde sempre, ele age de forma autoritária, muito pouco parte para o diálogo. A gente viu na República da Espada, a gente teve dois governos que foram ditaduras, foram autoritários. Eles vão fazer uso do autoritarismo com o apoio do Estado. E aí eles vão começar a limpar, não só esteticamente, melhorar a estética da arquitetura, melhorar o interior dos prédios para ter o mínimo de acesso à água, saneamentos básicos que todo mundo deve ter. Eles vão limpar, higienizar a sociedade que ali vivia. Os cortiços foram tirados do centro e foram ocupar as margens do centro das cidades. Aqui é uma representação desses casebres. Observe que não tem o mínimo de saneamento básico, o mínimo de acesso à água, o mínimo de acesso a uma saúde de higiene pessoal decente.
Então, isso significa que a ideia do governo e a ideia desse movimento sanitarista era tirar dos grandes centros urbanos as doenças e isolar essas doenças gravíssimas na região mais carente, foi na cidade, né? O campo, ele não está quieto. A gente tem a ideia, um senso comum ridículo, mas é uma construção histórica do imaginário brasileiro oficial, que o Brasil é um país cordial, os campos concentram boa parte da população brasileira nesse momento. Então, o campo está à mercê da elite agrária. Lembre-se, a elite agrária no Brasil é a forma de poder mais antiga, desde o período colonial. Quem foram os donatários da terra, se não a elite agrária do período colonial? Se o campo está à mercê da elite agrária, significa que há uma concentração de terra. Não há acesso democrático à terra. Então, o que o camponês quer? Além de uma vida digna, ter acesso à terra. Ele trabalha na terra, por que ele não pode ter acesso à terra? Ou por que a terra é só da elite agrária, do coronel? Por que a terra também não pode ser dele? Ele que trabalha na terra. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter imensos hectares sobre o domínio de uma família só. Vai manter uma lógica de concentração de terra. Também ela é histórica secular no Brasil. Tanto é, não sei se vocês percebem, que tudo que envolva os interesses da elite agrária no Brasil até hoje não passa no Congresso. Quer ver coisa que barra muito no Congresso brasileiro? É qualquer coisa voltada à reforma agrária. Mexer com terra no Brasil é mexer com elite, porque até hoje eles detêm não só o poder da terra, ou seja, o poder da produção, mas também o poder político, porque a gente tem setores fortes na vida política do país que representam os seus interesses. E lembre, na República Velha tinha um sistema corrupto que favorecia desde o coronel até o presidente, em troca de favores e de interesses, isso era mantido. Então, não havia possibilidade de mudança dessa realidade, a não ser que fosse por meio de rupturas violentas. E isso vai acontecer muito no campo. Aí você vai falar, pessoal, mas por que ele vai se submeter a esse tipo de exploração? Ele e a família dele têm algum lugar para ir? Eles têm condições de sair dali e buscar novos ares? Tem, mas tem certeza que vai conseguir emprego? Diante da realidade dos centros urbanos, é doença para todo lado, é indústria que não quer mão de obra brasileira, mas quer estrangeira. Não tem o quê? A assistência do Estado. Isso aqui vai ser a maior razão do domínio dos coronéis, que a ausência do Estado, de assistência estatal necessária para a camada social mais pobre do país, uma hora ou outra o campo vai se revoltar. E isso vai ser muito perceptível durante o período da República Velha. A gente vai ter os movimentos mais efetivos e mais violentos no campo. O campo é onde vai ter a maior incidência da influência de movimentos messiânicos, porque aonde não chega as ideologias da direita, as ideologias da esquerda, a assistência do Estado, chega a igreja. E lembre-se que a apropriação da Bíblia, ela é diversificada. A gente tem esses movimentos representando esse tipo de ação de apropriação do texto bíblico. Tranquilo? Então é isso, galera. Eu espero que tenha ajudado.